Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse humilde canal. Sou Ben falando aqui com vocês e agora em 2026 para o nosso primeiro vídeo. E esse ano eu escolhi The Last of Us 2 Remaster na versão do PlayStation 5 Pro. Beleza, galera? Seguinte, tá? Aqui nós vamos falar, obviamente, daquilo que o canal trata mais, que é comparativo gráfico, o que realmente o PSSR pode nos trazer em vantagens gráficas, tá? A resolução, FPS e tudo mais, com relação ao PlayStation 5 base. Para você que tem intenção aí de comprar, né, um PlayStation 5 Pro, assistindo esse vídeo aqui, né, se você não assistir agora, quem sabe no futuro, quando você for procurar informações apareça para você, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo e decidir se para você vale realmente a pena ou não comprar um PlayStation 5 Pro, já que essa geração teoricamente vai durar até 2030, então o PlayStation 5 Pro ele pode ter uma vantagem sobre os demais consoles, uma vantagem maior do que ele já tem atualmente, né, galera? Então assim, esse vídeo aqui é para mostrar diferenças gráficas, tá, pra gente ver ali diferença realmente que o PSSR faz ou não, resolução, questões gráficas, tá? Questão de FPS também. Então se você curte esse tipo de vídeo, já vou pedir você para deixar o likezão, deixar o comentário. Cara, compartilha com os amigos aí, dê aquela moral pra gente poder crescer em 2026 esse canal aqui, mais do que a gente tem conseguido fazer nesses últimos 2 anos de existência do canal, beleza? Então, galera, bora lá continuar o nosso videozão aqui, lembrando que o PSSR, galera, ele é uma técnica de upscale baseada em IA, tá? Via Machine Learning, que é desenvolvido pela Sony exclusivamente para o PlayStation 5 Pro, ou seja, PlayStation 5 base, seja ele o primeiro modelo que o modelo Slim, eles não contam com PSSR. Assim, né, sendo usados outras técnicas de upscale como o FSR, o que não é o caso do The Last of Us 2, vamos falar disso aqui na sequência do vídeo. E se você quiser ver outros vídeos a respeito do PlayStation 5 Pro, eu já fiz um no canal aqui do Air Windsmith, mostrando o jogo rodando com Ray Tracing e PSSR e a diferença que ele tem do PlayStation 5 base para o PlayStation 5 Pro. Vocês podem assistir o vídeo, eu vou deixar no card depois desse daqui. E agora, começando a falar aqui um pouco mais sobre a questão do jogo nos consoles, é o seguinte: no PlayStation 5 base, o game tem 2 modos, tá? Sendo ele o modo fidelidade, onde o jogo roda em modo nativo em 4K a 30 FPS ou mais, vocês vão entender por quê, e usa o TAA, ou seja, não usa FSR, não temos uma técnica de upscale aqui, nós temos aqui uma técnica de anti-aliasing inserida no jogo, a diferença da versão do PlayStation 4, né, quando eles fizeram um update para a versão do PlayStation 5. Já o modo desempenho, 1440p nativos a 60 FPS ou mais também com TAA, e já no PlayStation 5 Pro nós temos o modo, esses 2 modos mais o modo Pro com PSSR, que o jogo roda aí em 4K com resolução de saída e resolução interna nativa em 1440p a 60 FPS ou mais, fiquem no vídeo que vocês vão ver no final dele, usando o PSSR, que veio com a proposta aí de revolucionar a qualidade de imagem no PlayStation 5 Pro, e ele consegue entregar isso sim, tá? O PSSR ele veio para trazer uma imagem mais nítida, com menos borrões, com menos ghosts, com estabilidade maior de FPS também, fazendo com que você jogue, né, com a qualidade mais alta de imagem, com FPS, com mais FPS, e vocês estão vendo aqui na imagem que ele consegue entregar. O que vocês vão perceber na maior parte das trocas que eu vou fazer aqui é principalmente a questão da nitidez da imagem, né? Como vocês podem perceber nessas imagens, ó, aqui mesmo aproximando, vocês podem perceber que em malhas finas, né, em árvores, folhas de árvores, cabelo, grama e todos esses pontos, né, onde exige um pouco mais que o hardware te consiga mostrar uma definição maior quando é feito um upscale, vocês podem perceber aqui que o PlayStation 5 Pro com o PSSR ele consegue te entregar uma imagem muito mais nítida, como é nessa imagem aqui agora da Ellie. Aqui nessa imagem também dá para perceber, né, em toda a imagem como ela é mais nítida, como você pode perceber que as gramas são mais definidas, você consegue, né, ter uma nitidez maior na imagem total, até mesmo na água, nas pedras. Eu vou começar a aproximar imagens, colocar imagens lado a lado, e vocês vão conseguir perceber o que eu estou dizendo agora. E por que eu estou usando o desempenho do PlayStation 5 base com o modo PS Pro, né, PSSR Pro do PlayStation 5, porque esses são os 2 modos que rodam a 60 FPS. E esse é exatamente, né, o trabalho que o PSSR tem que fazer, que é trazer uma imagem mais nítida, como vocês podem ver aqui, com a igualando ali, né, a FPS de um modo desempenho de um jogo, né? Ou seja, aqui vocês conseguem perceber que ele cumpre isso. Olha como essa imagem é muito mais nítida, né, quando você aproxima ela, e até mesmo sem uma aproximação. Aqui também, tudo muito mais definido, né? A água ali é tudo mais bonito, né? Os reflexos da água, vocês conseguem perceber aqui também, né, na pedra, como é tudo mais bonito. E nessa imagem aqui também,
vai ser interessante porque vocês vão conseguir perceber nessa parte aqui, em malhas finas, né, na grama, né, galera, esse mato aí, que vocês vão perceber que é onde, né, caras, o FSR, ele peca um pouquinho, digamos assim, né, nós conseguimos ver que em todos os consoles aí, quando eu faço os testes aqui no canal, vocês conseguem perceber que o FSR, ele perde um pouco de qualidade, né, até muita qualidade em certos pontos, quando nós passamos ali para cabelos, gramas, né, com muitos serrilhados em torno, muitos borrões, e aqui vocês conseguem perceber como o PSSR aqui, ele consegue, né, manter a imagem muito mais definida, tudo muito mais nítido, muito mais polido dentro da imagem, e sim, entregando realmente aquilo que eles prometeram aqui com o PSSR na versão do PlayStation 5 Pro, e isso é muito nítido. Obviamente, se você assistir tudo isso, né, de um celular, de uma tela só, você não vai conseguir perceber. Agora, se você pegar ali uma TV grande, jogar numa TV grande, ou assistir esse vídeo aqui em uma TV 4K ali grande, você vai sim perceber essas diferenças. E até mesmo no Draw Distance, nós temos aqui um ganho de resolução bem perceptível, como vocês podem ver agora, como é tudo muito mais nítido, mas muito mais nítido mesmo com o PSSR no PlayStation 5 Pro. Mesmo tendo o TAA aqui na versão do PlayStation 5 base e não tendo o FSR, nós podemos perceber que o PSSR ele se sai muito bem até mesmo com imagens em movimento, né, nos dando uma imagem com menos borrões, uma imagem com menos serrilhado em torno dos desenhos 3D. Então assim, realmente o PSSR faz a diferença aqui em The Last of Us. Eu sei que não é uma coisa gritante, porém, galera, essa diferença ela tem. Lembrando que o PSSR, né, é algo novo que a Sony trouxe agora. Em 2026 tem uma promessa de uma atualização para a versão 2.0, onde nós vamos ter ainda mais melhorias, e provavelmente isso aqui vai ser amplificado na versão, né, do PlayStation 6. Porém, eu estou achando uma tecnologia bem válida, algo bem legal que a Sony está trazendo aí, né, para o próximo PlayStation. Isso trouxe aqui para o PlayStation 5 Pro. Eu estou gostando bastante do que eu estou vendo com o PSSR, para quem curte, né, para aquele cara que é minimalista, que gosta de ter o melhor que tem no mundo dos consoles, com as melhores tecnologias mais novas, que gosta de estar ali a ver os mínimos detalhes, né? O cara que tem uma TV top, o cara quer aproveitar o máximo daquela TV ou monitor que ele comprou, e nós sabemos, né, galera, que o PlayStation 5 Pro, ele é um console de nicho, tá? Não adianta discutir isso aqui, porque todos nós sabemos que o PlayStation 5 base, ele dá conta de tudo aquilo que tem no mercado hoje. E o PlayStation 5 Pro, ele tá aí para quem quiser comprar, para quem quiser ter realmente aquela diferençazinha a mais, como nós estamos mostrando aqui, e de tudo é isso, tá? Então bora continuar aqui. E apesar, né, do PSSR estar aqui, né, no PlayStation 5 Pro, para poder, né, dar um pouco de folga para a GPU, para poder, né, fazer com que as empresas tenham, né, um poder de processamento maior para trabalhar com outras coisas, né, sombras, reflexos, dentre outras coisas que nós temos no jogo ali, sombras melhores, né, iluminação melhor. Aqui dentro do The Last of Us existem algumas coisas que não mudam, tá? Independente de você estar usando o PSSR ou não, e eu vou mostrar para vocês aqui alguma delas, e uma delas é, né, a questão dos reflexos, tá? Nós temos aqui dentro do jogo, desde o SSR, como vocês estão vendo aí, Screen Space Reflection, do modo mais simples e básico mesmo, onde você mexe para cima e para baixo, para os lados, e o reflexo ele simplesmente some da tela. Até mesmo nessa parte do rio aqui, onde provavelmente nós temos uma combinação de SSR com Cube Maps aqui, que faz, né, essa questão do reflexo aqui muito bonita. Até parece que você tem um Ray Tracing ali, obviamente não no máximo, mas até parece que você tem um Ray Tracing, né? Não parece que você tem um SSR aqui, porque você mexe a tela ali e esses reflexos eles não somem da sua frente. Já nessa parte do espelho aqui sim parece que nós temos Ray Tracing, lembrando que nós não temos Ray Tracing em The Last of Us, ok? Nem nos consoles, tá? No PlayStation 5 Pro, nem no base do PlayStation 5 base, nem no Pro, né? É isso que eu queria falar, tá? Me confundi aqui. Nós temos aqui, muito provavelmente, o Planar Reflection nessa parte do espelho aqui, porque assim, aqui sim, parece sim um Ray Tracing, mas não é um Ray Tracing porque nós não temos, tá? Então, esse é um dos pontos onde não influencia, tá, em nada da versão com PSSR para a versão do PlayStation 5 Pro sem o PSSR, somente com TAA. E uma outra coisa que não faz a mínima diferença dentro do jogo também é com questão de iluminação, em locais fechados, em locais abertos, né, iluminação global, ambiente occlusion, tudo isso dentro do jogo não muda absolutamente nada do PlayStation 5 base no modo padrão para o modo PSSR, então eles não trabalharam em cima disso, tá? Foi somente mais a questão da resolução quando se trata desses pontos que eu falei com vocês agora. Tem algumas imagens de fundo passando aí, vocês vão poder dar uma conferida aí
na tela de vocês, né, que realmente é basicamente a mesma coisa, tá? O que vocês vão perceber de diferença é aquilo que nós falamos desde o início, né? A questão da resolução, que ela sim é uma resolução bem mais alta, as coisas são muito mais nítidas no modo PSSR, né? Mas fora isso, galera, as mudanças são aquelas que eu falei com vocês, né? Então, desses outros pontos de iluminação, reflexo, isso aqui não muda absolutamente nada do PlayStation 5 base para o PlayStation 5 Pro. O que muda é o seguinte, né? Que nem tudo são flores, né, galera? Então nós temos sim problemas provenientes do PSSR, né? Que vocês estão vendo na tela aí, que é esse problema aí com as sombras, né? Nós temos uma sombra muito mais alegre, digamos assim, no modo PSSR ali do PlayStation 5 Pro. Uma sombra, ela pisca muito mais, né? Tem uma variação muito maior do que no modo desempenho do PlayStation 5 base. Vocês vão ver nessa próxima imagem também. Aqui ela é menos perceptível, mas é sim perceptível, né? Se vocês olharem com calma, vocês vão ver que a imagem ela fica piscando, ela fica meio que mudando de lugar ali, as sombras, né? Elas ficam... Dá para perceber aqui, ó, nessa imagem aproximada você percebe um pouco mais, né, que realmente tem esse probleminha aí com as sombras no PSSA, mas não é nada que vai te atrapalhar. Eu acho que os benefícios que você tem com o PSSA são bem maiores, né, do que esse problema aqui com sombras, que é o maior problema que eu encontrei até agora. De resto, eu achei que o PSSA funcionou muito bem aqui. Agora, vamos falar um pouco de FPS para ver como é que nós estamos aqui, o que que nós temos aqui. Como eu falei lá no começo, nós temos os 3 modos no PlayStation 5 Pro, ok? E esses 3 modos, eles têm variações, ok? Você pode desbloquear o FPS de todos eles, e é exatamente isso que nós vamos ver aqui agora em cada um desses modos, a quanto eles rodam com FPS travado e destravado, comparando o modo desempenho com o modo PSSR, que esse aqui sempre foi o intuito do vídeo desde o começo, né? Então, bora lá conferir, as informações estão na tela para vocês, modo desempenho, modo PS Pro, né, PSSR, todos dois aí com FPS travado, né, uma TV de 60 Hz aí padrão, vocês vão jogar a 60 FPS cravados, tá? Nenhuma queda, tá, galera? Eu acompanhei, fiz vários testes, como eu sempre falo para vocês, eu faço vários testes antes de trazer para vocês aqui algum para ter certeza que tá tudo rodando perfeitinho, né? Então, vocês vão ter aí, né, o modo desempenho do PlayStation 5 em 1440p nativo, rodando, né, em 60 FPS cravadinho, já o PSSR com todas as melhorias que eu trouxe para vocês ali durante o vídeo, também rodando a 60 FPS cravadinho, tá? Então, vamos dar uma olhada agora como é que eles estão rodando nesses dois modos aí com o FPS destravado no The Last of Us Parte 2 Remaster, tá, galera? Porra, e aqui é top, tá? A diferença destravando aqui, ela é praticamente imperceptível de você deixar com o FPS travado e destravado com questões gráficas. Eu não consegui achar nenhum tipo de diferença, por isso que eu não trouxe aqui comparando para vocês com travado e destravado FPS, mas é isso aí que vocês estão vendo. O PlayStation 5 ali no modo desempenho, né, a 120 Hz ali, 1440p nativo, ele consegue chegar ali a 110, 115 FPS, e o PSSR, com toda a qualidade que nós trouxemos aqui, ele fica na média ali de 80 a 85 FPS, o que é muito bom, tá, galera? Ou seja, vocês também têm uma opção de jogar isso aqui no PlayStation 5 Pro, no modo fidelidade com FPS destravado, que no lugar de 30, como vocês estão vendo na tela, vocês vão jogar a 60 FPS cravadinho, que também é uma grande opção, mas, na minha opinião, no PlayStation 5 Pro, não tem necessidade, tá? Porque vocês têm o modo PSSR ali, que é muito bom, por sinal, como nós mostramos durante todo o vídeo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de deixar o likezão, deixar o comentário, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário aí dizendo o que você achou do vídeo, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Que 2026 seja um ano de muitas jogatinas e de ótimos jogos para todos nós em todas as plataformas que nós temos aí no mercado, beleza? Um grande abraço para vocês. Tamo junto, fui!